Não fugi, não desapareci, mas eu já estou aqui, de volta de uma viagem que eu fiz depois daquela cacetada de quarta-feira para o Atlético Mineiro, que foi difícil de engolir. Mas, como se diz, o futebol ele é desse jeito, ele é assim e ninguém vai conseguir mudar. Ninguém consegue mudar. Eu que gosto, no dia seguinte, fazer um bate-papo do jogo do dia anterior, porque depois do jogo a gente tem que procurar falar menos quando a gente leva umas cacetadas assim. Porque você termina o jogo ali, você termina um pouco meio alterado, talvez até pelo jogo, pela maneira que foi o jogo, que eu achei o jogo tecnicamente foi fraco por muitos erros de opções dos dois times, por muitas vezes pelo o momento do jogo dos dois times, por exemplo, quando começou o segundo tempo, que eu achei que o jogo ia dar uma equilibrada para os dois lados, o jogo começou morno e muitos erros de passe. Mas a gente vê vários fatores dentro de uma partida dessa, que eu não falei ontem, que eu não pude fazer o vídeo ontem, estou fazendo agora, cheguei de viagem, a gente ouve um ou outro falando também, às vezes a viagem é longa, a gente põe um foninho no ouvido, para ouvir um comentário de um, de outro, é bom a gente ver o que o torcedor do Santos pensa. Apesar de muitos falarem que o Santos fez um grande jogo quarta-feira. É claro, se você olhar as oportunidades que o Santos teve dentro do jogo, dá aquela impressão sim que foi um jogo muito bom. Eu gostei em partes do jogo. Por quê? Falam que o Marcos Leonardo fez um gol e perdeu 4. Eu concordo. Eu concordo. Apesar que aquele um que o Everson saiu, fechou muito bem o gol, que ele estava no meio dos dois zagueiros, é um lance difícil, mas é um lance. Para a capacidade do Marcos Leonardo, ele tem condições de fazer aquele gol. Ele tem condições. Mas qual que é um dos primeiros fatores que eu quero dizer aqui? A infelicidade do Marcos Leonardo, que não é aquilo lá que a gente viu quarta-feira. O Marcos Leonardo não perde aqueles gols, porque ele é muito bom centroavante. Ele é muito bom centroavante. Ele não perde aqueles gols. Eu tenho certeza que se aparecer essas oportunidades no próximo jogo, seja lá com quem for, ele vai, pelo menos dois, ele guarda. Pelo menos dois ele guarda. Então ali é um dos fatores do jogo onde aconteceu daquilo tudo que a gente viu no jogo Santos e Atlético Mineiro. Porque ele costuma fazer sim esses gols. Eu sou um defensor do Marcos Leonardo, sempre fui, que desde o tempo já do ano passado, que eu achava que ele já tinha que estar jogando, e às vezes ele ainda ficava na reserva, porque ele sabe fazer gol. A outra, o João Paulo. O João Paulo, como que ele conseguiu fazer a defesa do pênalti e jogar a bola para dentro do gol? Aquilo ali se chama infelicidade do goleiro. Se chama infelicidade do goleiro. É como aquela bola que bate no travessão, o goleiro pula, na hora que ele cai no chão, a bola vem, bate na costa dele e entra no gol. A gente chama infelicidade do goleiro. E o que aconteceu com o João Paulo foi aquilo lá. Foi uma infelicidade do João Paulo. Uma infelicidade. E depois, a infelicidade da zaga do Santos, que deu bobeira, deu moleza. Se a gente puder falar, a gente vai falar que foi nos dois gols do Atlético Mineiro. Quando a bola passou de cabeça, se não me falha a memória, foi pelo Bauerman. E aquela furada do Felipe Jonathan, que eu vi muitos falar e descer a cacetada no Felipe Jonathan, mas se tirar o lance do gol, ele fez um excelente jogo. Ele não fez um jogo mau. Ele não fez um jogo ruim. Ele fez um jogo bom. Mas são as infelicidades dentro da partida de futebol. O que ocorreu com o Santos. O que aconteceu com o Santos nesta quarta-feira. A gente, às vezes, eu acho que o Orlando, ele demorou um pouco para mexer no time, porque ele tem recurso no banco.
se vai valer ou se não vai valer, se é bom ou se não é bom, mas ele tem que mexer, porque quando começou o segundo tempo, o Santos não começou bem, e o Atlético Mineiro não estava bem. O Atlético Mineiro não estava bem. Só que você tem um jogador diferenciado dentro do seu campo, dentro do seu grupo, que é o Hulk. Ou tem outros lá também, como o Santos também tem. Mas a bola, quando cai no pé desses caras, ele sabe o que faz com ela no pé. Por mais que ele esteja ruim, mas aparece a primeira oportunidade, o cara sabe o que faz. Foi o que o Hulk fez. O que o Hulk fez, veio a oportunidade, ele fez o gol. Ele fez o gol. Aí, o Santos não estava bem no jogo. Ele tinha que ter mexido no time do Santos antes, na minha visão, na minha opinião, no meu pensamento de eu estar vendo o jogo. Porque a gente faz uma resenha durante o jogo e a gente estava vendo que o jogo não estava bom para o Santos. Então tem que mexer, tem que mexer. Aonde que eu mexeria primeiro? No Luan. O Luan estava apagado em campo. Não estava bem em campo. Ele tinha que ter mexido no Santos. Talvez até o Carlos Sanches um pouco antes, mexer no Santos, fazer o Santos para frente. De repente, como ele entrou com o Sandro, talvez tenha entrado antes, ou mesmo o Zanocelo ter entrado ali, é um jogador que eu digo, apesar da gente às vezes não gostar em certos jogos, mas é um jogador que tem que saber aproveitar, o Zanocelo, o Sandri, porque esses jogadores aí, eles podem ser muito interessantes no futuro para o Santos. São jogadores, o Sandri a gente já sabe o que é, o Zanocelo a gente já viu jogos bons do Zanocelo, simplesmente ele não atravessa um grande momento, mas é um jogador que, de repente, a hora que o Santos estiver mais encaixado, ele pode ser um dos grandes nomes desse time do Santos. Então, é o meu modo de ver, o meu modo de pensar do futebol. Foi isso, mais ou menos, o que eu vi desse Santos e Atlético Mineiro, quarta-feira. Uma partida onde nem Santos e nem Atlético Mineiro foram tecnicamente muito bons, mas o Atlético Mineiro venceu pelos 2 erros do Santos. Quando o Santos fez o gol de pênalti, que eu gostei muito da postura do Marcos Leonardo, eu cheguei a falar no vídeo que eu fiz no pós-jogo, que eu fiz já tinha virado a meia-noite, mas eu ia viajar logo depois, logo pouco tempo depois, mas mesmo assim eu fiz um vídeo para dar minha opinião, a gente faz ali naquilo que aconteceu ali, a gente está um pouco de cabeça meio quente, porque ninguém gosta de ver seu time perder, e principalmente da maneira que perdeu, depois de buscar o empate, levar o gol da derrota. Mas eu gostei da postura do Marcos Leonardo. Ele perdeu os gols, mas ele pegou a bola e falou, não, é eu que vou bater, é eu que vou chutar pro gol, e eu quero fazer o gol, e tá certo. Tá certo. Ah, mas se ele errar, a torcida vai cair. Não, mas você tem que, nessa hora, que você tem que mostrar que você é o grande jogador, o jogador diferenciado. E foi isso que ele provou, e foi isso que ele fez, e fez o gol de empate do Santos. Infelizmente, o Santos levou o gol da virada da maneira que levou. Fazer o quê? Agora é pensar no jogo do Juventude, que vai ser um jogo muito importante para o Santos, muito interessante para o Santos sair desses 37 pontos, pular para os 40 pontos. A gente tem que lembrar que o Santos, às vezes, dá umas tropicadas com esses times de zona de rebaixamento, e é o que não pode acontecer no jogo contra o Juventude na Vila Belmiro. O Santos tem que partir para cima de uma vitória. E aí o Orlando Ribeiro vai ter que saber o que fazer, porque ele vai ter os desfalques, vai ter a volta de outros jogadores, e quem sabe aí montar um bom time para enfrentar o Juventude e fazer uma grande vitória para dar uma alegria para a torcida do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.